Law é um personagem que tem um papel importante para desenvolver na história de One Piece. O D em seu nome é uma das coisas que nos mostram isso. Entender completamente esse personagem não é das coisas mais fáceis de se fazer. Seus pensamentos e objetivos, o porquê dele ainda estar conosco na jornada, mesmo depois do Flamengo ter sido derrotado. Vambora pro vídeo. Pessoal, o próximo vídeo provavelmente vai ser o especial de 10 mil inscritos. Já com isso, queria ver se em breve eu não conseguia dar uma nova identidade visual pro canal junto. Aguardem, já entrem aqui no Discord e na Twitch do canal. Bora lá. E pra começo de tudo, o Law nos foi apresentado lá em Sabaody. Ele foi mostrado como o cara que poderia ser um rival do Luffy. Se divertia brincando com os inimigos dele e tinha aquele sorrisinho de canto sempre. Mas depois da guerra de Marineford e também do time skip, essa essência dele mudou logo de cara. Ele passou desse cara que eu acabei de descrever para alguém bem mais sério e pensativo, sobre os planos que ele pensava e coisas que ele fazia. Afinal, ele tinha seus objetivos em mente e isso era completamente condizente, até o momento que Dom Flamengo foi derrotado. A partir deste fato, o Law passou a ficar cada vez mais perto dos Chapéus de Palha, aos poucos jogando de lado esse tom pesado que ele obteve, para então ficar mais de acordo com a maneira caótica e descontrolada que o Luffy e o bando têm de lidar com as coisas. E essa inconsistência que ele teve ao decorrer do anime passou para ser um dos melhores arcos de backstory que a gente já teve em One Piece. A história que ele tem ao lado do Corazon e do Luffy é um dos melhores arcos com esse tipo de temática, de contar a história do passado dos personagens. Mesmo que tu não goste, tu tem que concordar que pode ser tudo menos ruim. E esse flashback inclusive é estruturado de maneira bem parecida com os companheiros do bando do Chapéu de Palha, com uma coisa envolvendo a morte, tragédia e algo que o Luffy tem que libertá-los. No caso do Law, essa coisa que o Luffy tem que libertá-lo tá ligado com a sua obsessão com o Dom Flamengo. Depois de ser finalmente salvo e amado por Corazon, que é a pessoa que conta a ele sobre a vontade dos D, o Law passou a acreditar que deveria herdar os sentimentos de seu salvador para derrubar o Dom Flamengo, junto com sua ameaça para o mundo inteiro. E uma coisa nesse meio que ainda é muito fácil de se esquecer é que Law acreditava que Corazon tinha o salvo única e exclusivamente pelo motivo de seu nome do meio ter sido revelado, e por conta disso ele tenta dedicar sua vida inteira para a vingança. Essa obsessão ainda é alimentada pela culpa que o Law dá a si mesmo por conta da morte de suas pessoas queridas. Ele acredita que ele é só um fracasso. Lá no Japão, tem esse negócio de um respeito muito grande entre irmãos. Do mais novo respeitar completamente o seu irmão mais velho, em contrapartida do irmão mais velho sempre proteger os mais novos. É por isso que a morte do Ace é tão impactante, o mais velho protegendo o mais novo. E em Dressrosa nós temos essa temática de irmão, tanto para Luffy se reencontrando com Sabo, quanto o Corazon e do Flamengo e o atrito que eles têm. Mas pro Law já é diferente. Mesmo com seu treinamento para ser um doutor, ele é incapaz de salvar a sua pequena irmãzinha, tendo a mesma reação do Luffy quando Ace morreu. Ao mesmo tempo, ele não conseguiu proteger os outros órfãos que estavam lá. Ele pode até mesmo acabar se culpando pela morte do Corazon, da mesma maneira que se culpa pela morte de sua irmã e dos outros, já que nunca ocorreu para o Law ou para qualquer outra pessoa com a cultura japonesa de pensamento sobre irmãos que o do Flamengo faria o inimaginável e inesperado ato de matar o seu irmão mais novo, remetendo Law ao ocorrido com a sua própria família. Isso aqui pra gente, mesmo compreendendo essa parte da cultura japonesa de irmãos, pode não impactar tanto quanto foi lá, mas já nos ajuda pelo menos a entender o motivo que Law e Dressrosa são tão impactantes. E com isso tudo, claro que nada foi culpa do Law. Ele era só um garotinho, ele não poderia fazer tanto a respeito, mas isso não muda o fato dele se sentir culpado. Para ele acabar com o do Flamengo e terminar a missão de Corazon era a única maneira de ele se livrar dessa culpa. E por causa disso, até Sabaody, assim como os outros supernovas e o Luffy, a única coisa que ele estava focando era em maneiras de ficar mais forte. Por isso aquele Law do início, até o momento, só estava aproveitando sua caminhada para ficar mais forte e se aproximar em níveis de poder em relação
relação ao do Flamengo. Mas depois da Guerra dos Maiorais em Marineford, uma nova era começou, e Law percebeu que ela tinha chegado, junto com a capacidade de finalmente fazer o seu movimento. E é daí que ele decide salvar o Luffy, a pessoa que ele viu dar um soco num dragão celestial e virar o centro das atenções em Marineford, porque nele, no Luffy, o Law vê uma outra pessoa capaz de realizar as esperanças que Corazon tinha para os D. E depois de passar 2 anos planejando o que ele faria em relação ao do Flamengo, ele nem sequer hesita em formar um time com Luffy quando eles cruzam caminhos lá em Punk Hazard, de maneira completamente acidental inclusive. E lá, o Law percebe que sem Luffy, o seu plano já teria falhado logo em Punk Hazard, sendo cativado pela maneira do Luffy de tomar controle sobre qualquer situação, não importando o quão impossível fosse. E então, depois de ter sido tirado de cena por Doflamingo da luta que ele estava esperando por toda a sua vida pro Luffy entrar em cena, ele chegou até mesmo a dizer que se Luffy morresse lá, ele iria morrer junto. Aqui nesse ponto, Law já confia completamente de respeito ao Luffy. 負けたなら俺もここで共に殺されるべきだ。 E depois do Chapéu de Palha finalmente derrotar Doflamingo, com todos os cidadãos de Dressrosa pulando de alegria, essa daqui foi a reação do Law. E mesmo parecendo que ele talvez estivesse só processando o que tinha acontecido, essa foi a única reação que a gente teve dele. Mesmo seu objetivo tendo sido alcançado, ele ainda não se sente livre ou realizado. O grande peso em seus ombros ainda está lá. Talvez seja até por causa disso que tem pessoas que ficam meio confusas em relação ao arco do Law como personagem. A conclusão para o problema apresentado que ele tinha foi algo bem pequeno só no final do arco, a interação dele com o Sengoku, o cara que era o supervisor do Corazon na marinha. O Law fala pra ele que mesmo depois de derrubar do Flamengo, ele ainda não sabe se ele era aquele D que o Corazon queria que ele fosse, fazendo o Sengoku perceber que o Law sempre achou que o Corazon só salvou ele pelo motivo dele ser um D, e ser um inimigo dos deuses, com grande expectativa de ele completar esse cargo. E o melhor dessa cena é como o Sengoku, com uma só frase, quebra completamente a maneira como o Law via o mundo, e o deixa livre do seu passado. ロシなんては何も知らなかったはずだ。つまりそのためにお前を助けたわけじゃない。受けた愛に理由などつけるな。愛してるぜ。 Essa é a frase que acaba com o arco do Law e o seu sofrimento. Oda, como sempre, nos encantando com a maneira que ele consegue juntar as coisas no final. Mas agora que o Law já terminou tudo o que tinha pra fazer, junto com seu arco, qual o motivo dele estar conosco ainda? Qual objetivo ele tem agora? Teorias que existem por aí falam ou que o Law vai trair o Luffy para pegar o One Piece ele mesmo, ou que ele é parte da SWORD, a organização secreta da marinha, ou que o Law vai se sacrificar para fazer a cirurgia perene no Luffy. E bem, o Law poderia trair o Luffy, considerando aquele negócio que alianças piratas acabam sempre em uma traição. Mas, considerando que o Law queria até mesmo morrer junto com o Luffy, mostrando a verdadeira intenção que ele tem em seu coração, isso acaba não fazendo muito sentido no final. Então, a não ser que apareça outro Kanjuro na obra, a chance do Law trair o Luffy não é tão alta. Sobre a SWORD, isso poderia ser uma coisa que aconteceria visto que Corazon era da marinha, já que o X-Drake se infiltrou na tripulação do Kaido e talvez o Aokiji possa ser parte da SWORD também se infiltrando nos piratas do Barba Negra. Law poderia estar desempenhando um papel parecido na tripulação do Luffy. E isso pode ser counterado tendo em vista que o Law é um D formado. Ele não gosta dos dragões celestiais e tá afiliado com a marinha poderia parecer um pouco fora de ordem, mas de todo jeito é uma possibilidade. E agora, sobre o Law se sacrificar para o Luffy, pode ocorrer, mas o motivo essencial que faria com que isso não acontecesse é a jornada do Luffy. O objetivo dele é ser o homem mais livre dos mares com seus amigos e companheiros. O One Piece e se tornar o rei dos piratas é só um caminho para isso. Ele não quer ser ninguém famoso, nem ninguém que tenha poder. Ele só quer ser livre com seus amigos, e isso significa não deixar ninguém para trás. Law se sacrificar para Luffy viver seria uma pedra tão grande na jornada do Luffy. Afinal, o Luffy não quer nenhum atalho, do mesmo jeito que ele não quis ouvir nada das palavras do Rayleigh, nem usar ninguém a seu favor, já que do mesmo jeito ele odiou o jeito que a Big Mom usou a Pudding para uma aliança política.
Então seria bem mais fácil de ver uma cena do Law querendo se sacrificar pelo Luffy, mas ele o parando, do mesmo jeito que fez com Robin e Sanji. Lembrem também em Thriller-Back que Sanji, Robin e Zoro sabiam que o Luffy não poderia de maneira nenhuma saber o que ocorreu em relação ao sacrifício e quase morte que o Zoro fez. Mas então, o que o Law vai fazer afinal? Qual o objetivo dele? Bem, claro que isso não é nada certo, só um pensamento que podemos ter por enquanto que nada é revelado. Mas Law poderia muito bem agora querer achar o verdadeiro significado por trás dos D e a sua vontade herdada, já que ele ficou a vida toda obcecado por isso e agora finalmente achou alguém que age do mesmo jeito que Corazon explicou pra ele. Afinal de tudo, ele estava lá tanto quando o Luffy deu um soco no Dragão Celestial, quanto quando o Luffy deu um soco final no Doflamingo. Então, o Law estaria interessado em chegar em Laugh Tale não para ser o rei dos piratas, mas sim para descobrir a verdadeira história, uma coisa que nós vimos ele discutindo com a Robin inclusive. Devemos também considerar que o dos Supernovas, o Law tem a tripulação menos propensa para conseguir chegar em Laugh Tale. Ele até mesmo dispensou temporariamente eles antes de realizar o seu plano contra Doflamingo. A tripulação dele no final de tudo é mais um grupo de doutores do que de lutadores. Então o Law agora, já que não é mais obrigado a ser um D propriamente dito, ele quer se tornar um, seguindo o homem que ele acredita que vai ser o rei dos piratas. E uma última coisa, talvez Oda já tenha nos dito o que Law vai ser e o papel que ele vai desempenhar baseado no seu nome. Law reúne várias referências a viagens do mar britânico. Ele foi inspirado num cara do século XVIII da vida real, o pirata Edward Lowe. Esse cara é conhecido pela crueldade como cortar partes dos corpos inimigos. Ele teve uma infância solitária, sobrevivendo do que roubava, sendo então criado por uma família de criminosos. Um pouco familiar com o nosso doutor, eu diria. O Oda pegou esse cara e mudou ele um pouco. O Law é conhecido por ser cruel, mas não é, e ainda só corta partes dos corpos dos inimigos com a habilidade da sua fruta. Ainda temos mais influências britânicas inclusive. A Cidade Branca, no North Blue, onde o Law cresceu. Ela é bem inspirada na White City, em London, que é famosa por receber exibições japonesas. O Law ainda anda num submarino amarelo, referência à música dos Beatles. Mas a maior de tudo ainda tá direto no seu nome. Eu não vou falar certo provavelmente, mas vocês me acompanhem. Em japonês, o sobrenome dele, Trafalgar, é soletrado Torafaruga, do jeito que tá aí na tela. E o Luffy chama ele de Tora, que significa literalmente tigre, deixando Law junto com o animal que é tema dos Chichibukais, os tigres dos mares. Mas não só Trafalgar em seu nome também temos Water, porque na combinação de Water com seu nome Law, em japonês é formada a palavra Waterloo, Waterloo. E esses dois, Trafalgar e Waterloo, são duas batalhas históricas, lutadas na mesma guerra que resultou na queda do imperador Napoleão. Durante a Batalha de Trafalgar, na costa da Espanha, os britânicos ganharam pela estratégia do herói naval Horário Nelson, na qual não só perdeu um braço, mas também levou um tiro na batalha. Já a Batalha de Waterloo ficou famosa pela queda do Napoleão. Nisso tudo, a Batalha de Trafalgar representaria a desrosa, que inclusive é inspirada pela Espanha. Já o Waterloo representaria o ano, o final de um imperador. Nesse caso, provavelmente o Kaido. O Law é uma das figuras principais que estão lutando em Wano, e vai ser interessante de ver o que vai acontecer com ele depois que a batalha acabar. Sempre tivemos um tema da morte envolvendo o personagem dele, o cirurgião da morte, a habilidade da fruta, o número da morte 4 em japonês, com seus 4 nomes, Trafalgar de Waterloo, e a sua recompensa de 440 milhões. Por isso tudo, Law poderia muito bem morrer no final. Mas como o Oda já fez esse truque, trocando o bandido que ele foi originalmente na vida real por uma pessoa mais amável na história que foi escrita, ele também poderia simplesmente se tornar a pessoa mais livre, a qual Corazon sempre quis que ele fosse, junto com Luffy, o rei dos piratas e o homem mais livre de todos os mares. A cabeça do Oda é gigante e esse cara pega sempre referências que acabam se ligando com eventos históricos da vida real junto com lendas. E esse vídeo pra mim pelo menos ficou bem da hora. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar teu comentário. Muito obrigado pelo vídeo e falou! Espero vocês no especial de 10 mil inscritos. Fui.